e são elas que de mim testificam. Examinai a Escritura. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, que nós sejamos guiados então. É a luz que segue o caminho que nos leva de vitória a vitória. Agora, antes que você possa ter uma vitória, tem que haver uma batalha. E se não houver batalhas, não há vitórias. Por isso deveríamos estar agradecidos pelas batalhas e pelos testes, e a Deus dando-nos a oportunidade de termos vitórias. Oh, que coisa! Isso não faz você sentir um pouquinho melhor agora? Está vendo? A batalha vem, alguém dizendo algo mal a seu respeito, a enfermidade vem em você. Talvez Deus lhe dê essas aflições leves para que Ele possa curá-lo e mostrar seu favor a você, deixá-lo ver o que Ele quer dizer com isto. Ele o ama. A antiga história de pastor que era contada lá em Jerusalém, nas Terras Santas, de um pastor que estava carregando uma ovelha, e ele disse: "Por que você está carregando?" Disse: "Ela está com a perna quebrada." Disse: "Como ela fez isso? Caiu de um rochedo íngreme?" Disse: "Não, eu quebrei sua perna." Ele disse: "Ora, você é um pastor cruel quebrar a perna dessa ovelha?" Disse: "Não, eu a amava." E disse: "Ela se desviava e eu não conseguia fazê-la obedecer-me. Então quebrei sua perna para que eu pudesse dar-lhe atenção a mais, para que então ela me amasse e me seguisse." Às vezes Deus tem que nos deixar sucumbir apenas um pouquinho na saúde para nos dar um pouco mais de atenção, para nos colocar sobre seu colo, para nos aconchegar ao seu seio. Quando o médico diz que nada pode ser feito, então ele nos toma em seu seio e diz: "Veja, eu o amo. Vou deixá-lo ficar curado." Está vendo? Oh, isso não faz a vida um pouquinho melhor? Oh, ele é tão grande, ele é um pastor maravilhoso, não é? Não se admire de Davi dizer: "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará." E como ele nos guia mansamente a águas tranquilas e refrigera a sua alma, e faz os nossos cálices transbordarem, e nos unge na presença do inimigo. Você já foi ungido na presença do inimigo? Apenas para testificar até que o seu cálice simplesmente transbordasse? Você sabe quão maravilhoso é ser ungido quando na presença do seu inimigo. Agora note, então. Deus tomou o rei Nabucodonosor e fez dele um instrumento em sua mão. E quando o rei Nabucodonosor morreu, depois que a grama cresceu, seu cabelo como leão, ou como penas de águia, e as unhas de seus dedos como as garras da águia, e assim por diante. E Deus teve que fazê-lo saber quem era o verdadeiro rei. Depois de sua morte, Belsazzar, seu neto, o sucedeu. E então ele foi mais ímpio do que o rei Nabucodonosor. E uma noite lá, eles tiveram uma enorme festa. Eles chamaram todos os seus magistrados e todos os oficiais para uma grande farra. E enquanto eles estavam tendo esta farra, e eles foram e gritaram e tomaram os vasos, os santos vasos de Deus, apenas para zombar de Deus, e beberam vinho para seus deuses, um brinde nos vasos do Senhor. Agora, é permitido que alguém vá até certa distância, porém há uma linha de separação entre a vida e a morte. Você nunca deve cruzar isso, está vendo? Você pode seguir com a sua pequena insensatez por um tempo, porém é melhor você saber onde está a linha. O Senhor já o advertiu em alguma coisa? Ele adverte a todos nós. Puxa as rédeas da advertência, diz: "Agora chega." Então é melhor você observar o que você está fazendo daquele momento em diante, se você está pisando do outro lado em direção a essa linha. E naquela noite, quando Deus puxou as rédeas para adverti-lo, e ele não quis dar atenção, vai, traz os vasos do Senhor, começa a beber vinho e um brinde ao Deus deles. Então veio uma mão do céu e escreveu na parede: Mene, Mene, Tekel, Ufarzim. Significa: pesado foste na balança e foste achado em falta. Ninguém pôde interpretar isto. Estava em línguas estranhas. E havia um homem ali que tinha o dom de interpretação, Daniel. Deste modo, ele vem e interpreta e diz ao rei o que aconteceria. E ali,
Deus destruiu aquela nação, Babilônia. Enquanto Daniel estava ali, ele tinha grandes visões e escreveu a respeito delas, para esta grande consolação que temos hoje, sabendo e colocando em ordem o fim do reino gentio. Note quão perfeito. Apenas compreenda bem agora. Ele havia visto primeiro a imagem de pé no campo quando ele interpretou o sonho do rei. Ele era um homem espiritual. Ele tinha sonhos, tinha visões, interpretava sonhos. Deus estava com ele e todos sabiam disso também. E quando ele teve a visão, a cabeça de ouro e o peito aqui de prata e as coxas de latão e os pés de ferro, note, cada reino se tornava um pouco mais duro. O reino do rei Nabucodonosor era a cabeça de ouro. Ele interpretou isto, disse-lhe precisamente como aqueles reinos sucederiam um ao outro até o fim. Então note, do ouro é o mais macio, prata é o próximo, logo latão é o próximo, logo ferro é o próximo, mais duro, mais frio, mais distante. Note então, no meio de tudo isso, Daniel contemplou a imagem até a pedra ser fendida da montanha que foi cortada sem mãos. Ela rolou contra a imagem e a quebrou e a fez como trigo na eira de verão. E os ventos afastam. E a pedra cresceu, formando uma grande montanha que cobria toda a terra e o mar. Isso era a vinda do Senhor Jesus, a qual está agora próxima. Ele segue adiante. Quando ele estava junto ao rio um dia, ele entrou num transe e teve uma visão. Muitos daqueles que estavam com ele, eles não tiveram a visão, pois foi dada somente a Daniel. Você está vendo? Alguém pode ficar bem próximo a você e ver coisas que você não pode ver para salvar a sua vida. Isso é correto. Alguém disse: eu não creio nisso, eu nunca vi nada. Porque não era para você ver. Aqueles que iam com Paulo quando Paulo foi derrubado de seu cavalo e teve de cair por terra e espojar como estava por terra. Nenhum deles ouviu aquela voz ou teve aquela visão. Paulo viu isto. Nenhum deles viu a estrela que cruzou cada observatório, a não ser os magos. Muitas coisas dessa maneira Deus designou certas pessoas para verem e outras não podem ver. Oh, gosto demais disso. Quando Deus, em sua infinita sabedoria, predestinou ou pré-ordenou certas coisas para acontecerem, poderia acontecer a pessoa sentada bem próxima a você e você não saber nada a respeito. Veja Datã. Quando Elias estava em Datã e eles estavam todos rodeados ali pelos forasteiros que vieram, o exército sírio, procurando Elias, o profeta. Pois quando eles começaram a verificar que toda vez que os sírios vinham até Israel para guerrear, ora, os israelitas preparavam emboscadas para eles. E assim o rei da Síria os convocou e disse: agora esperem um minuto, quem é por nós e quem é por Israel? Disse: alguém em meu grupo é um espião que está indo dizer a Israel exatamente aonde nós estamos indo, pois eles estão sempre ali esperando por nós. E um homem que tinha um pouco de espiritualidade, ele disse: não, meu pai, porém é o profeta Elias, pois ele sabe em seu quarto o que vais fazer a seguir. Amém. Oh, quando os poderes atômicos começarem a estremecer, eu estou feliz que a palavra de Deus tem nos dito aonde ir. Corram para a rocha, Cristo Jesus. Cada homem nela está salvo e seguro. Nada pode feri-lo. Nenhuma bomba atômica, nenhum cobalto, nada mais pode tocar o protegido de Deus, salvo, seguro, ancorado. Que maravilhosa esperança que temos em Cristo Jesus. Note que havia um homem com ele, seu servo, rapaz espiritual, ia e derramava água nas mãos do profeta. Uma grande posição ele tinha. Porém, quando ele viu o exército sírio completamente em volta de Datã, tinha tudo encurralado, ele disse: meu pai, olhe lá, que grande número!